história do direito também. Eu acho que ele tem tudo a ver com a forma de pensar do nosso grupo, né, que tem essa linha historicista, né, que pensa para além dos lindes estritos do direito civil, né, a gente que tem interesses tão variados, porque o direito civil é assim, né, o direito civil ele precisa, né, desse tipo de visão plural, né, e de ter essa atenção para essa riqueza, né, do jurídico e para essa continuidade histórica. E eu fiquei encantado, né, ao ler a tese de titularidade do professor Alessandro Herata. Desde já eu agradeço ao professor por ter franqueado, né, ao grupo o acesso à tese dele. Eu aprendi muito. E a tese do professor Alessandro Herata, ele vem quebrar para nós que gostamos de direito civil o mito de que os romanos só trabalhavam com a tipicidade estrita dos contratos. Ou seja, que eu era apegado a esse mito, né? Era a minha forma de ensinar direito civil, era essa, né? De que os romanos só trabalhavam com a tipicidade estrita, que eles eram estritamente formalistas, né? E eu aprendi muito com a tese do professor Alessandro Herata, que além de ser professor titular da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, é secretário de Justiça em Ribeirão Preto, né? Ele não contente, né, já com as inúmeras atribuições, né, como professor, como advogado, ele também assumiu essa tarefa e aí mostra um perfil de homem público, né, de homem preocupado com as coisas comuns, né, com o bem comum, que é o perfil do professor Alessandro Herata, né, como tantos colegas que a gente tem, tantas referências excelentes que nós temos nas faculdades de Direito da USP, né, seja em Ribeirão Preto, seja lá no Largo do São Francisco. Então, professor Alessandro, sem mais delongas, né, eu passo a palavra ao senhor e, desde já, agradecendo em nome do grupo, que depois, né, da sua exposição, fique à vontade na exposição, a gente vai, então, abrir para as perguntas, primeiramente dos professores e depois dos nossos mestrandos e doutorandos. Professor, fique à vontade. Muito obrigado mesmo, professor. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz com o convite. Eu tinha visto já os trabalhos do grupo, né? 2 orientandos meus apresentaram aqui, a Daniela Bonfim e o Técio Espínola de Salvador, né? Queridos ex-orientandos e amigos, e vem acompanhando. É muito importante a gente ter, né, esses grupos de discussão que a gente possa trazer aqui. Então, eu queria agradecer realmente a todos de poder estar aqui nesse feriado, né, com a professora Renata, com a presença aqui de tantos colegas, amigos. O professor Silvano, a gente se conhece há mais de 20 anos, desde a graduação, não só da USP depois da pós-graduação, mas desde a graduação. Lembro quando o professor Silvano entrou na faculdade, então é muito bom também. Trouxe um orientando meu, o Flávio, que terminou a graduação agora aqui em Ribeirão, também, que agradeço estar aqui. É muito bom a gente poder discutir por esses temas mesmo. Antes da gente falar do tema em si, né, você mencionou essa Secretaria de Justiça que eu assumi há pouco mais de um ano. É muito engraçado que as pessoas me perguntam, né? Mas qual que é a sua especialidade? Não, eu sou professor de Direito Romano, né? E as pessoas ficam um pouco espantadas, né? Mas, por incrível que pareça, ou não, existe até uma tradição na Itália, vários romanistas assumiram cargos públicos, então essa magia do direito romano, mas eu diria muito mais do que isso, né? Essa tecnicidade desse sistema que eles desenvolveram e tudo mais, acaba nos dando essas faculdades, assim, né? E uma outra coisa que eu observei do grupo, e aí pensando, né, no nosso tema, nessa linha de pesquisa, de raciocínio do direito romano, do direito privado contemporâneo, né, essa comparação e esse desenvolvimento histórico, né, eu vi que o grupo fez uma homenagem ao professor Canaris, né, que realmente era um gênio, tive esse privilégio de ter aula com o Canaris há alguns semestres, mas ele era muito crítico do direito romano, então era sempre muito interessante. A filha dele, inclusive, era
trabalhava na nossa biblioteca em Munique, de direito romano, mas ele, quando ele fez a reforma do direito das obrigações em 2002 no BGB alemão, né, uma das coisas é que ele queria tirar as raízes romanísticas, né? A gente ficou bravo na época, mas apesar dele ser um grande conhecedor também do direito romano, diga-se de passagem, né? Então, essa relação do direito romano com o direito contemporâneo é sempre muito interessante e muito frutífera, a meu ver, né? Então, essa linha de raciocínio é sempre muito... Eu costumo dizer que a gente não precisa, para ser um bom civilista, não precisa saber direito romano, mas ajuda, né? Então, essa didática aqui para o direito civil, para aprendizar direito civil, né? Esse conhecimento do direito romano é sempre bastante rico, né? E a ideia da tese surgiu exatamente, né, um quase brocardo que a gente tem nos nossos manuais do princípio da tipicidade, né, de que o direito romano, né, então, Venceslau, na verdade, não, né, essa crença na tipicidade contratual do direito romano, ela nos é passada, né, mas sempre de uma forma muito superficial, no sentido de que, né, e aí foi esse o meu objetivo central da tese, né, de rediscutir isso, de como rediscutir isso. Por quê? Nosso direito romano, e aí pensando de uma forma geral, ou o direito romano ensinado nas universidades, o nosso direito romano manualístico, ele ainda é muito ligado à pandectística alemã do século XIX. Os nossos manuais têm essa fonte, essa divisão bastante rígida, essa sistematicidade, né, da pandectística, que é muito útil, de uma forma didática, mas que, historicamente, acaba, em alguns momentos, ou em diversos momentos, tendo algumas dificuldades. Porque, se a gente pensar que os pandectistas tinham essa necessidade, né, e essa dificuldade de, com base nas fontes romanas, interpretar as próprias fontes romanas e interpretar o direito civil vigente da época, né, essa necessidade de praticamente aplicar as fontes romanas para o direito vigente da época, antes do BGB, né, porque quando a gente fala da pandectística alemã do século XIX, a gente sempre tem que imaginar que eles não tinham, né, códigos, né, tinham pouquíssimas legislações, uma Alemanha extremamente confusa em relação às suas fontes, né? A gente tinha aplicação do Código Civil em determinada área, Código Civil da Baviera, o Sachsenspiegel na Saxônia, o Allgemeines Preußisches Landrecht na Prússia. Então, uma série de fontes extremamente divergentes, de interpretação complicada e de aplicação quase que impossível, né? Então, os pandectistas tinham essa tarefa hercúlea de aplicar essas diversas fontes, né, usando as fontes romanas como um elemento harmonizador, né, ou como um elemento unificador, e que traduziram isso nos diversos trabalhos de comentários ao digesto, né, de comentários às pandémicas. E é daí que a gente extrai o que os nossos manuais foram a fonte que beberam os nossos manuais de hoje e durante toda a romanística do século XX. Né? Então, a gente teve, né, a civilística o direito civil vai romper com o direito romano, né, positivo aqui, ou vai se libertar dessas fontes romanas durante o século XX, né, e por meio desses trabalhos dos pandectistas. Aí a gente pode falar na Europa de uma forma geral, não só Alemanha, mas Itália, né, o Código de 1865 italiano tinha, né, uma aplicabilidade muito baixa, né, eles continuaram usando fontes romanas até o Código de 1942. Bom, fato é que, né, a gente tem, né, a nossa cabeça romanística dogmática, o direito privado romano, formatado por esses pandectistas que tinham uma preocupação muito mais prática do que histórica. Claro que eles tinham um enorme conhecimento, uma enorme tecnicidade, mas eles queriam formular
formular um direito aplicável lá no século XIX. Estou vendo aqui, querido Marcel, também. O Marcel conhece desde a graduação, olha só, faz muito tempo. Obrigado, Marcel. Então, a tipicidade contratual no direito romano sai daí, né? Essa necessidade didática de se formatar isso, né? Então, a gente tem nos nossos manuais, né, partem disso, né, de uma forma bastante clara. E também vindo a pandectística também bebeu das fontes dos glosadores, dos comentadores, obviamente, que também tinham essa necessidade de uma visão mais sistemática, né, do que os próprios romanos. Né? E os romanos, por outro lado, que também fizeram isso, né, também criaram, né, de uma forma, porém, muito mais prática do que teórica, se a gente puder fazer essa comparação simplória com a pandectística, os romanos vão desenvolver isso de uma forma muito menos abstrata e de uma forma muito mais concreta. Então, o que eu procurei na tese foi rediscutir essa tipicidade, fora ou quebrando um pouco esse paradigma da dogmática do direito romano. É muito complicado, né, da gente falar de dogmática de direito romano, se a gente tem, né, um momento histórico completamente diverso, né, sem essas barreiras ou sem esses enquadramentos que nós temos, né, positivos, diga-se de passagem, do nosso século XIX. Né? Então, na tese, eu procurei rediscutir isso para entender melhor essa tipicidade, de como ela era vista pelos romanos, ou de como se desenvolveu isso nos nossos manuais, né, e como que ela era vista, né, dentro do possível, no direito romano. Para isso, eu revisitei de forma, claro, superficial, o próprio conceito de contrato no direito romano. Né? Nós sabemos que os romanos não tinham esse objetivo, pelo menos não como objetivo principal, de desenvolver grandes conceitos abstratos, de desenvolver grandes teorias, mas na matéria contratual a gente consegue observar, né, alguns autores que foram fundamentais ali, né, para o que a gente teria um conceito de contrato. Mesmo que é muito difícil a gente firmar que um conceito fechado de contrato para o direito romano é impossível, mas mesmo para esses autores, a gente tem, por exemplo, Labeão e Sexto Pédio, né, que foram os primeiros a discutir aqui isso de uma forma mais aprofundada e mais teórica mesmo. Né? Então, Labeão foi o primeiro, certamente, a pensar nesse conceito de contrato. A gente tem algumas fontes, diversas fontes que vão tratar disso, e a gente pode, resumidamente, ver em Labeão esse elemento aqui do acordo de vontades, né? Esse consenso. A questão do consenso era fundamental aqui, né, para Labeão. Textopédio vai aqui, de certa forma, posteriormente, trazer o elemento da convêncio, né, que a gente traduziria ao pé da letra como convenção, mas não é convenção no nosso sentido. Né? Então, essa convêncio romana, né, não do consenso como conteúdo, mas desse acordo de vontades entre as partes, vai trazer aqui um elemento unificador aqui. O que a gente pode enxergar aqui, a meu ver? Né? Esses autores vão testando, né, ou vão observando o fenômeno contratual na prática para tentar traduzir isso juridicamente dentro das suas concepções e desenvolver o qual seria esse elemento unificador ou esse elemento comum a esses contratos. Isso a gente pode observar de uma forma geral nos juristas romanos. Pensando nessa estrutura da tese, Gaio, né, a gente revisita também esse conceito de contrato de Gaio. Gaio vai trazer aquela divisão famosa quadripartite dos tipos contratuais, contratos reais, literais, verbais e consensuais, o que mostra também essa natureza. Gaio é muito especial para o direito romano, porque ele mesmo tem, né, essa tendência didática, porque ele vai escrever, né, de uma forma para estudantes, para manual,
e mesmo nos outros textos deles a gente consegue observar isso, o que traz essa tendência também redutora, didática redutora, que é muito interessante, mas que pode deixar um pouco as coisas de lado para a gente. E o piano, que eu sempre brinco com meus alunos, que o piano ele cita muito outros autores, né? Então ele tem essa tendência meio pouco original, né? Mas para a gente é muito útil, porque ele é muito compilador, né? Tanto é que os compiladores de Justiniano vão usar a grande maioria dos textos de O Piano, porque, né, já está lá resumido a opinião de outros autores, sabe-se lá Deus como ele entendeu. De qualquer forma, né, O Piano vai trazer aqui para a gente, nessa citação, próprias citações de Labião e de outros autores, até e de Aristão, ele vai trazer aqui o elemento do sinalagma e que vai contribuir aqui para a gente fazer esse conceito do contrato. Né? O sinalagma é outro elemento aqui extremamente complicado. Os romanos entenderam do jeito deles como que era o sinalagma grego, né? Traduziram ou recepcionaram no direito romano, eles acharam muito interessante esse conceito, eles não tiveram nem coragem de traduzir para o latim, né? Nas fontes romanas aparece sempre em caracteres gregos, sinalagma, né? Porque eles queriam, né, preservar o que seria que os gregos entendiam pelo sinalagma. Mas para o piano aqui é um elemento fundamental no que ele entende por contrato e vem de encontro das citações que ele faz de Aristão. Né? Aristão é quem vai trazer para os romanos o que é a causa contratual, tema que eu não trato na tese e recuso a tratar por causa já foi feito muito sobre a causa contratual no direito romano, no direito moderno também, mas de qualquer forma é impossível também fugir. Né? Essa causa aqui contratual para Aristão e para o direito romano em relação à tipicidade contratual é fundamental para se entender esse elemento que vai identificar, esse elemento identificador dos contratos. Por que esse elemento, esses autores nossos, ou por que é extremamente relevante para mim, para discutir a tipicidade, buscar esse elemento identificador dos contratos? Primeiro, porque era para os romanos fundamental isso, como a gente pode perceber dos próprios textos. Né? Então, nos textos de todos esses autores, é muito notável, é muito claro que eles buscam qual que é esse elemento que vai identificar os contratos. O que vai ter ali que vai identificar se aquele fenômeno é um contrato. E isso é, obviamente, muito importante para a tipicidade, porque a gente partindo do princípio que tem os contratos típicos, ninguém vai discutir isso, mas dos contratos atípicos, a gente vai precisar qual que é esse elemento que vai identificar um contrato para saber se ele é um contrato atípico. O típico é muito fácil, está lá escrito que ele é um contrato, a gente já conhece. Agora, para os próprios romanos e para a gente, para eu poder discutir essa tipicidade, eu preciso ter esse elemento para poder entender o que é esse elemento contratual, né? E se a gente vai poder identificar aqui, né, como um contrato, essa situação que é atípica. E aí, ainda pensando nessa construção da tese, né, eu passo, né, pela tutela desses contratos atípicos no direito romano e, né, posteriormente, né, porque ele nos ajuda a entender como que foi chegar esse princípio para o direito romano hoje, né, de como os romanistas chegaram a essa tipicidade. Então, a gente vai ter, né, lá no direito romano a tutela dessas situações por meio do agere prescriptis verbis e das actiones in facto, ou seja, também não se discute que esses contratos atípicos eram reconhecidos, eram tutelados no direito romano. Ou seja, o que aparece, né, na nossa romanística nos manuais hoje? A gente tinha a tipicidade, essa tipicidade rígida do direito contratual romano, como se a gente tivesse hoje como dos nossos direitos reais, por assim dizer, enquanto que, excepcionalmente, a gente tinha os contratos atípicos, que poderiam, então, ser eventualmente reconhecidos
por meio, né, de uma actio prescriptis verbis, por meio de uma actio in factum, né, ou seja, poderia ser concedido, né, para aquele que celebrou um contrato atípico, alguma dessas ações para protegê-lo, excepcionalmente, desde que seja reconhecido como um contrato atípico, ou seja, como se os juristas, o pretor, lá reconheceria, tendo, então, né, esse elemento que vai identificar o contrato. Né? E parte-se disso, né, os nossos glosadores, comentadores e os próprios pandectistas, para se chegar até, né, essa visão sistemática disso. E aí, para a gente tratar do tema propriamente dito, ou do que eu entendo dessa tipicidade, e aí a gente parte para a discussão, que é, na verdade, muito mais interessante. Nós temos, aí eu faço a tipicidade do direito contratual romano, para se entender essa tipicidade, ou para quebrar essa tipicidade, eu parto da formação dos próprios contratos típicos. E ali, emptio venditio, compra e venda, né? Locatio conductio, que seria a nossa locação, o contrato de trabalho, e a societas, o contrato de sociedade, são exemplos muito claros, porque a gente consegue observar aqui, né, esse momento de formação deles. Né? E aí a gente tem vasta também doutrina sobre esses contratos, obviamente. Né? E se percebe essa formação desses contratos, no que seria o início do chamado direito clássico, com base, né, na própria experiência prática dos romanos. Então, esses contratos vão se formando com as suas características conforme se desenvolve aqui, né, esse tratamento desses contratos típicos. Ou seja, antes da gente continuar, o que eu entendo, né, dessa tipicidade do direito romano? Que ela existia, mas que ela não era rígida nem importante como ela aparece nos nossos manuais. Que o que se tinha, que a tipicidade, conforme essa formação desses contratos típicos, é reflexo da própria praticidade dos romanos, do próprio tratamento dos casos práticos. Ou seja, os contratos se tornaram típicos, e aí a gente tem esses exemplos, compra e venda, locatio conductio, societas e por aí vai, eles se tornaram típicos porque eles eram mais frequentes, porque os romanos faziam, né? E, obviamente, né, a gente consegue chegar, eles não existem à toa até hoje, por causa da sua óbvia utilidade. Então, diferentemente do que se põe na manualística, a gente não teria uma tipicidade rígida e, excepcionalmente, contratos atípicos ou contratos denominados que poderiam ser excepcionalmente reconhecidos. Eles existiam e eram reconhecidos com uma grande naturalidade. Ou seja, o termo excepcional aqui que bastante me incomoda. Na verdade, os outros se tornaram típicos porque eles eram muito mais frequentes. E aí é muito mais fácil, obviamente, celebrar um contrato típico, que já se sabe todas as suas consequências, né, previamente, do que celebrar um contrato não típico, que vai trazer algum tipo de discussão, ou que pode trazer algum tipo de discussão. Mas esses contratos atípicos, eles vão sendo celebrados e vão existindo, embora menos frequentes, e por isso não se tornaram típicos, no direito romano, com grande naturalidade. E eles aparecem nas fontes romanas também, sem nenhum grande problema. O contrato da permuta seria um contrato atípico, ele está lá dentro dos atípicos. Por quê? Porque ele tem uma frequência muito menor do que o contrato da compra e venda, por exemplo. Então, a base da nossa discussão, ou da tese, é exatamente isso. Poder dizer que a tipicidade contratual nos direitos romanos não era rígida, mas sim um reflexo da prática contratual. Era um reflexo da prática contratual e uma consequência do próprio desenvolvimento do direito contratual em Roma, levando à caracterização desses contratos típicos que eram muito mais fáceis de ser celebrados. Ou seja, existia uma segurança jurídica maior
a gente pode dizer, desses contratos típicos do que os contratos atípicos, mas não porque os atípicos eram excepcionais, mas sim simplesmente menos frequentes, reconhecidos de outra forma, porque tinha uma necessidade menor desse reconhecimento. E aí eu tenho um item na tese que eu faço um capítulo, um item de direito comparado histórico, com o período, o que eu chamo de direito contratual neobabilônico. Um outro campo meu de estudos na história do direito são os direitos de escrita cuneiforme. E esses direitos de escrita cuneiforme, então, pouco estudados, obviamente, nos trazem uma fonte de direito comparado histórico muito interessante. Quando a gente fala desse período neobabilônico, nós estamos falando de um período que vai de 1000 a 500 antes de Cristo, de uma sociedade extremamente desenvolvida economicamente e, consequentemente, juridicamente, de um período que a gente tem diversos documentos em escrita cuneiforme, da prática jurídica, obviamente que não é direito, porque eu já tinha citado, Dani, fico muito feliz aqui de estarmos juntos. Nós temos lá no período neobabilônico, chegou até nós um fragmento de lei, bastante precário, são 15 artigos, a gente consegue ler só uns 10, mas menos importante, é muito mais importante do que esse fragmento de lei, porque provavelmente foi esse fragmento de lei que revogou, entre aspas, o Código de Hammurabi, né, que até então o Código de Hammurabi provavelmente era vigente na Babilônia. Bom, mas aí a gente tem uma série de documentos nesse período neobabilônico, contratos, protocolos processuais, diversos tipos de certidões, que nos permitem reconstruir o que seria esse direito neobabilônico mesmo, que eles não tinham nessa formulação do que seria direito. De qualquer forma, existe uma prática contratual bastante desenvolvida ali, em que existe uma grande flexibilidade e uma tipicidade prática, se a gente quiser. Por quê? A gente tem, nesses documentos, termos que vão se repetir. Então, toda vez que se faz um contrato rarano, que é esse termo, utilizado ali, a gente sabe que é um contrato que é o que a gente vai chamar, que os romanos chamariam de um contrato de sociedade, um contrato da sociedade. Por quê? Porque a gente tem sócios, ou tem mais de uma pessoa, duas ou mais pessoas, geralmente são duas mesmo, em que se combinam para se fazer uma atividade lucrativa. E a gente tem diversos modelos, um sócio entra com capital, outro entra com trabalho, um entra com a clientela, o outro entra com o trabalho e por aí vai, com divisão de lucros equânime ou não, conforme determinado naquele contrato. E não parece ser impossível se fazer outros tipos de contratos, mas o que a gente tem lá a gente pode observar dessa prática contratual aqui neobabilônica é que esses formulários contratuais vão se desenvolvendo, esses tipos contratuais vão se desenvolvendo conforme a frequência disso, conforme as partes vão celebrar esse contrato. O que a gente pode imaginar como funcionava ali? As partes que não tinham, na sua grande maioria, nem conhecimento da língua, tinham que ir na presença de um escriba que vai formular esse contrato. Esse escriba não é um jurista, porque não existia essa formação jurídica, mas ele tinha uma formação de escriba. Ele sabia ler e escrever, e sabia, então, de alguma forma, traduzir para aquele documento o que as partes queriam. E esses escribas que vão acabar desenvolvendo esses tipos contratuais no direito neobabilônico. Porque eles que vão se agrupar. Tem duas partes, por exemplo, chegando aqui que querem fazer uma viagem e ganhar um lucro com isso, ele vai fazer um contrato que é esse contrato rarano. Se uma quer comprar uma coisa da outra, ele vai ter que fazer um contrato que tem lá características do que a gente chamaria de compra e venda. Ou seja, sem parecer uma maluquice dessa comparação aqui do direito neobabilônico com o direito romano e muito menos com o nosso direito contemporâneo. Mas essa prática contratual bastante primitiva, se a gente quiser, uma prática contratual que vai levar à formação dos tipos contratuais.
Esses tipos contratuais, então, né, aí a gente faz um pulo para o direito romano, esses tipos contratuais são resultado da prática contratual e da frequência desses contratos. E a partir daí, que os juristas vão, então, desenvolvendo, né? Claro, não só a partir daí, paralelamente a essa prática contratual e essa frequência contratual, que os juristas desenvolveram esses tipos contratuais. Então, esses tipos contratuais, ou a própria tipicidade contratual, é o resultado dessa prática. Então, por isso que, repito, a meu ver, essa tipicidade contratual do direito romano é um facilitador para o direito. É mais fácil a gente trabalhar com os contratos típicos, mas não quer dizer que não se podia fazer contratos atípicos. Aliás, isso é um exagero da minha parte. Ninguém fala que não se podia fazer contratos atípicos do direito romano. Mas não quer dizer que os contratos atípicos do direito romano, ou os contratos nominados, eram excepcionais. A gente não tem nenhum elemento. Isso é interessante também. Nas fontes romanas não existe o princípio da tipicidade. Não existe nenhuma fonte que vai escrever que os contratos são típicos, ou que no direito que os contratos devem ser feitos são aqueles tipos e que não se pode fazer, ou que se excepcionalmente não pode se fazer aquele que se pode fazer outros tipos contratuais. Então, para a gente finalizar e poder discutir, na verdade, a minha ideia, a minha tese, vai no sentido de se desmistificar essa tipicidade contratual, de se tirar essa rigidez e a importância dessa tipicidade contratual, ou não tirar a importância dela. Demonstrar que a importância da tipicidade contratual é prática. É mais seguro e é mais fácil fazer um contrato típico do que se fazer um contrato atípico. Acho que é isso, Venceslau, para a gente começar a discutir, a conversar mais sobre o nosso tema. Obrigadíssimo. Eu agradeço, então, demais ao professor Alessandro. Há tempos eu já vinha me comunicando com o Tessi, com Daniela, mas, minha gente, como é que essa tese aí do professor Alessandro, rapaz, que coisa curiosa, permaneci no erro tanto tempo, né, até ler a tese do professor Alessandro, e aí, além de registrar aqui a presença da professora Daniela Bonfim, que já expôs aqui no nosso grupo, né, nesse semestre, inclusive, sobre o tema do tese de doutorado dela, já foi cobrado para publicar essa tese, né, está devendo, inclusive aqui pelo Gustavo Raical, Verdade. quando estivemos lá nas jornadas, né, Gustavo? O professor Gustavo Raical também, doutor pela USP. Não sei se está em São Paulo ou está em Pelotas, né, mas veja aqui que a gente tem uma participação realmente plural que reflete o quanto o professor Alessandro Irata é querido e é admirado por todos nós. Mas aí eu vou começar pelas damas, né? Vou passar, então, inicialmente para a professora Renata, e aí depois a gente segue passando para os outros professores para eles formularem suas perguntas, suas considerações, para que o professor Alessandro Irata responda como quiser, né? Professora Renata Oliveira, boa tarde. Boa tarde a todos. Comecei me apresentando ao professor Alessandro, já brincando, né, professor? Já reclamando de ser no feriado. Mas eu já lhe digo que valeu muito a pena. Que eu assim como o professor Venceslau, tenho que confessar que eu também incidia nesse erro. Mas foi muito pertinente, eu só tenho a dizer que foi muito didático e que essa questão da tipicidade realmente, às vezes, compromete um pouco a segurança, né, jurídica, mas que ela deve ser reconhecida e que tem sua importância, especialmente histórica também, né? Que aí hoje a gente tem tantas modalidades atípicas e é interessante a gente ver desde quando remete. Mas, no mais, professor Venceslau, hoje eu não tenho perguntas, eu estou tão resumida. Gostaria apenas de dizer ao professor Alessandro que eu sempre o admirei e hoje foi muito bom, muito didático, tá? Obrigada. Não, muito obrigado, professora Renata. Eu fico muito feliz mesmo. E assim, eu não diria que a tipicidade, né, é um erro dos manuais, mas é o como vê-la, né, ou como ela foi formulada, né, e da gente rediscutir isso.
E é muito importante essa ideia da segurança jurídica, da segurança, né? E a comparação com o direito contemporâneo também, né? A gente não tem dúvidas, né, de se fazer um contrato atípico hoje, né? Não faz muita diferença para a gente se ele é atípico ou atípico, né? Mas, eu digo na prática, mas se discute ainda a tipicidade contratual, né? Sempre a gente tem, né? Muitas vezes eu critico, aliás, em teses de doutorado e tudo mais, se tem um capítulo imenso para se discutir se determinado contrato é típico ou atípico. Né? Se for uma discussão meramente teórica, né, não faz às vezes muito sentido, né, a gente discutir se ele é típico ou atípico, e muitas vezes acontece isso, né? Mas ela é uma discussão pertinente até hoje, né? Sendo que, né, na prática, né, tem pouquíssima diferença se a gente está fazendo um contrato típico ou atípico, né? Mas ela dá essa segurança para a gente, a própria sensação de segurança, né? Essa sensação de segurança é um outro tema, mas eu sempre acabo lembrando disso. Uma pesquisa, uma vez, feita por uma colega minha, e por isso eu acompanhei lá em Munique, sobre, na antiguidade, sobre placas de bronze, né, em Roma e em outros momentos históricos também da antiguidade, né, e que ou seja, né, inscrições jurídicas em bronze. Né, o fato de ser uma inscrição em bronze já dava uma segurança jurídica maior do que se ela não estivesse em bronze. Assim, modernamente não faz sentido nenhum a gente pensar nisso, né? Mas são esses elementos de segurança, né, que vão permear o nosso direito também, né? Porque que segurança jurídica é fundamental para a gente não vai discutir, né? Agora, os elementos que podem levar essa segurança são bastante interessantes a gente ter essa perspectiva. Mas eu que agradeço mesmo, professora Renata. Professor Alessandro, eu lembrei agora de um debate daqueles do tipo bizantino em matéria de direito comercial, sobre se o cheque pode ser assinado a lápis. E Exatamente. aí, não é uma questão de segurança, né? Não é que haja proibição, mas há um elemento de segurança. Eu vou deixar uma pergunta, em ato contínuo vou passar para o professor Silvano, para que o senhor responda como quiser, tanto a minha pergunta como a do professor Silvano. Se o senhor considera que a causa é um elemento essencial do contrato, eu sou causalista, dada a influência do professor Torquato Castro, né, aqui na nossa escola. A minha até causa uma estranheza, por exemplo, no direito processual, se a ação não tem causa de pedir, é caso de considerar o pedido inepto, né? E os processadores distinguem o pedido da causa de pedir, né? E há, para mim, uma diferença clara, e acho que posso fazer um paralelo claro, entre o objeto do contrato e a causa contratual. Mas eu queria perguntar se o senhor considera que a causa contratual é um elemento essencial, me parece que sim, pela leitura da sua tese, mas passo para o professor Silvano, e aí o senhor nos responde, né, logo em seguida. Professor Silvano, boa tarde. Boa tarde, queridos amigos. Pô, é muito legal encontrar com o professor Hirata aqui. Quando o Venceslau publicou no nosso grupo que você falaria, eu falei, essa daí eu não vou perder, eu vou assistir, vou estar aqui no feriado, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, uma amizade e um carinho muito grande. E é muito bom também encontrar o Marcel aqui. Poxa, que legal. Quanto tempo eu não vejo o Marcel também, só de vez em quando com alguns projetos, né? Um projeto de coletânea, né? De janeiro, que a gente participou de uma reunião junto, acho que foi a última vez que a gente se falou, e vários professores que eu conheci há pouco tempo, mas que eu passei a admirar, a professora Renata, o professor Rafael, a gente se conheceu também do final do ano para esse ano, e são grandes professores, muito legal encontrar com todo mundo. Agora, Hirata, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu não sei, quando você estava expondo, infelizmente eu não li o seu trabalho, mas começou a me lembrar um trecho lógico que a gente sempre leva para o lugar que a gente se sente mais confortável, né? Quando vai. Me lembrou um trecho do professor Junqueira, na obra dele, Negócio Jurídico e Declaração Negocial, que não foi publicada. Ele faz referência quando ele vai classificar o plano da existência,
ele utiliza uma fonte que é uma fonte de um civilista romanista italiano, que é o Biondo Biondi. E eu não sei se você usou isso no seu trabalho, porque ele acaba falando, naquele momento, para análise do plano da existência, ele divide o plano da existência em três graus de abstração, na verdade. Ele fala em elementos, daí por isso que o Junqueira chega a falar isso na obra dele. Ele fala em elementos gerais, e ele fala em elementos categoriais e elementos particulares, que depois ele reproduz no negócio jurídico, existência, validade e eficácia. Né? Na verdade, ele traz isso no negócio jurídico, existência, validade e eficácia, e depois reproduz isso com um pouco mais de aprofundamento no negócio jurídico e declaração negocial. Mas nessa obra, ele faz referência ao Biondo Biondi, para poder falar desses 3 graus de abstração. E o Biondo Biondi ele tem um manual de direito romano. Ele tem um manual de direito romano. E lá, quando ele fala dos elementos categoriais, ele primeiro ele fica meio que na dúvida nesse ponto do Junqueira, se ele fala que isso é um fator social, porque normalmente a gente atribui os elementos de existência a um fenômeno de fato, mas daí depois ele se afasta quando ele vai fazer essa referência ao Biondo Biondi, e fala assim, não, nesse caso dos elementos categoriais, a gente tem um plano que é normativo e não fático. E ele fala que esse elemento categorial é o que permite eu enquadrar um negócio jurídico como dentro de uma determinada categoria. Eu não sei se, quando o Biondo Biondi escreveu isso, o Junqueira acabou reproduzindo isso na obra dele, se ele estava tentando, já percebendo um indício disso que você aprofundou. Quando você fala do que você precisa identificar um elemento para poder enquadrar aquilo como um contrato, né, como dentro de um tipo de negócio jurídico, vamos dizer assim, que é o tipo de negócio jurídico mais geral ainda, porque daí, nesse caso do teu, é um pouco diferente da ideia que o Junqueira apresentou, porque é um outro grau de abstração, né? Porque ele fala assim, elementos gerais, que é comum a qualquer negócio jurídico, daí ele fala em elementos categoriais para dentro de uma categoria específica, mas a impressão que me dá, até pelos exemplos que depois o Junqueira reproduz, é que ele coloca os elementos categoriais em negócios contratuais típicos. Ele não consegue fazer o enquadramento do atípico. O teu, acho que ele está numa categoria intermediária entre o geral e o categorial, que o Junqueira não chegou a desenvolver porque ele não aprofundou. Eu não sei se você chegou a utilizar na sua tese ou se você acha relevante ou acha muito superficial. Lógico, você deve achar superficial pela sua profundidade. Biondo Biondi não deve nem fazer parte da sua fonte de pesquisa, porque não era um romanista com o nível de profundidade que você pesquisa. Mas eu não sei se você poderia tentar, não sei se você conhece essa distinção que o Junqueira acabou reproduzindo, ou se acha que eu estou viajando demais a tentar trazer isso para agora e tal. Não, acho fantástico. Não, brigadíssimo, Silvano. Não, eu conheço os 2 textos, tanto do professor Junqueira como o Biondi. O Biondi era genial. Ele é romanista e civilista, né? O Sormark, que é fã do manual dele. Mas essa genialidade do Biondi é interessante exatamente para essa ponte do direito romano para o direito civil. Eu não me aprofundo dele na tese, porque eu quis fazer direito romano puro, digamos assim, né? Ou tentar me libertar um pouco. Mas ele é fruto da pandectística claríssimo, o Biondi. Né? Se o Biondi fosse alemão e um pouco antes, ele era um pandectista. Né? Mas e faz todo sentido. Eu acho que sim. E vejo dessa mesma forma que você colocou, Silvano. Os objetivos são diferentes, né? Ou o foco aqui é diferente, da questão minha aqui da tipicidade com a do Biondi e do próprio professor Junqueira. Né? Mas são exatamente essas noções dessa abstração mesmo. Né? E o Biondi, aí a interpretação minha histórica, né? Ele é muito mais próximo de um pandectista do que de um romanista moderno, no sentido de que ele prepara para o direito civil, né? Ele enxerga o direito romano com os olhos do civilista, né? E com todos os méritos disso, né?
E faz todo sentido essa relação com a causa. E Venceslau, acredito sim. E aqui para os romanos, a gente pode discutir qual que é essa causa, o que que é a causa, como que ela vai ser definida, como que é, mas que ela está presente aqui como elemento dos contratos aqui, não consigo dissociar. Eles têm obviamente, uma dificuldade de conceituação, mas eles utilizam o termo causa em uma naturalidade muito grande, né? Ou seja, ele está presente ali, né? Mesmo que a gente vá discutir ou como que eles vão tecnicamente entender isso, né? Eu estava vendo aqui no chat que o professor Marcelo colocou, essa passagem do ponto é exatamente isso, e é a mesma ideia. O contrato de compra e venda foi o modelo para o direito alemão, porque, assim como podemos dizer para o direito romano, porque ele é o mais completo, né? Então, ou ele tem características ali de maior complexidade, né? Então, se a gente põe o direito romano, a compra e venda como modelo, né, a gente tem o mais completo e vai usando outras características para os outros, né? Então, é exatamente isso. Exatamente isso. Ou seja, e ele se forma como um resultado dessa prática. Então, é exatamente esse tema. Professora Daniela Bonfim, por favor, faça as honras. Na verdade, eu queria só registrar minha alegria de estar aqui. Rever o professor Alessandro é sempre uma grande alegria, ainda que virtualmente. Ouvi-lo, então, é um privilégio. E, principalmente, juntamente com tantos amigos queridos, o professor Venceslau, o professor Silvano, o professor Gustavo, o professor Marcel, a professora Renata, que não conhecia, é um prazer conhecê-la. Então, só para realmente registrar minha alegria desse encontro. Fico muito feliz. Infelizmente, não estamos em Salvador, né, Dani? Infelizmente, né, professor? Realmente, faz tempo que a gente encontra. Na última vez, nos vimos em São Paulo, foi muito bom mesmo. Mas eu prefiro em Salvador, você sabe. Vamos ter de fazer um encontro presencial em Salvador e depois em Recife, que o professor Venceslau está me devendo. Com certeza. Professor Marcel, o nosso sumo pontífice em matéria de sessão. Estamos aqui. Leitura obrigatória dos meus alunos de obrigações, viu, professor Marcelo? Eles têm sonhos. Verdade. Muito dissertação. Obrigado, professor Venceslau. Eu vou colocar aqui o vídeo. Eu estou aqui totalmente adaptado aqui. Deve estar uma bagunça aqui atrás, mas eu vou tentar tirar as coisas que estão jogadas. Hoje de manhã eu ministrei a última aula da graduação, então estou naquele clima de hibernação, assim, roupa quase pijama, quase pijama. Estamos aqui bem descontraídos e agora coroando aqui a alegria das férias com esse evento aqui maravilhoso. Esse grupo aqui é fortíssimo, né? Exposição do professor Alessandro Irata, que maravilha, meu amigo. Parabéns por sua exposição aqui, baseada no seu trabalho, que é totalmente excelente, né? Sempre muito bom te ouvir. Agora, se a gente coloca aqui, né, na gestão, na interlocução, nas perguntas, o professor Venceslau, o professor Silvano, aí desequilibra demais. Meu Deus, se tivesse um evento desse aqui por mês, acho que eu cortaria uma disciplina que eu estou dando para ter mais tempo para participar, porque o grau de aprendizado aqui é muito alto, né? Que alegria revê-los, né? Muito legal, muito legal. Cumprimentar também a professora Daniela, o professor Aical, né? Grandes amigos aqui, né? Eu queria lançar aqui uma pergunta. Eu estava até um pouco em dúvida de lançar ou não, porque é totalmente lateral. Mas aí o Venceslau me ajudou, porque ele lançou a pergunta da causa, que é um tópico não exatamente versado ali no trabalho do Alessandro, embora não tenha como escapar, né? Ele mesmo disse. Então isso me deixa um pouco mais à vontade para perguntar sobre os contratos sinalagmáticos e o próprio conceito de sinalagma, porque também é um pouco lateral o objeto da exposição, mas é um pouco menos do que a causa, então acho que eu posso lançar. Qual que é a minha pergunta aqui? Mas também eu vou lançar, se o professor Alessandro não quiser responder, também não precisa, porque não é central, mas eu não vou perder essa oportunidade, né? Especialmente tendo aqui Alessandro, Silvano, Venceslau, né? Eu dirijo ao professor Alessandro, mas abro para todos, né?
historicamente, eu, desde sempre, né, sou um pouco insatisfeito quando eu encontro, né, essas afirmações, né, é corriqueiro, né, qualquer manual, né, contratos bilaterais ou sinalagmáticos, né, como se tratasse assim da mesma coisa, né? Então, essa questão do sinalagma explicado como uma contraposição de deveres, né? A interconexão entre os deveres, ou às vezes, o que me parece ainda pior, né? Ligado à classificação dos contratos onerosos, né? Não, então vantagens para ambas as partes ou deveres para ambas as partes. Me parece que a ideia do sinalagma tem alguns dados a mais aí na explicação, né? E eu, assim, me parece, mas também não sei. Mas eu queria saber como o professor Alessandro enxerga o conceito de sinalagma a partir desse estudo, né, bem nas origens mesmo, né? Quer dizer, lá no direito grego, né, é a pessoa certa para fazer essa pergunta, e na absorção que foi feita pelo direito romano, né? E escutados demais também a visão sobre isso, se julgarem pertinente. Mas obrigado pela chance da pergunta e parabéns, professor Alessandro, pela sua exposição. Obrigado. Imagina, Marcel, sempre um prazer enorme. Falei que Silvano conhece da graduação, você também, né, Marcel? Quanto tempo? Nossa, excelentes lembranças. Não, o tema do sinalagma é central aqui. Ele também partiu dele também essa ideia. E eu até abri aqui na minha tese, mas é um texto de Ulpiano, citando Labeão, D50, 16, 19. E aí ele fala aqui, quod grec, sinalagma voca, aquilo que os gregos chamam de sinalagma, mas ele não fala o que é, né? Então, e essa sua indignação com a manualística eu acho muito justificável, porque ela é redutora, né? Ela é simplesmente redutora. Enxergar o sinalagma como essa bilateralidade ou onerosidade, né? Bom, para começar, porque eu sempre brinco com os alunos também, se fosse isso, né, os romanos não tinham chamado de sinalagma, né? Tinham chamado, né, de oneroso ou de bilateral, né? Que eles tinham termos para isso, né? Então, nas fontes, a gente tem, né, essas diversas menções, poucas, mas diversas menções para o sinalagma, sem definição, né, jogar assim, o que os gregos entendiam o sinalagma é fantástico, né, porque então a gente que vai ter que entender o que os gregos entendiam por sinalagma. Os romanos, a meu ver, tá? E aí também de uma forma redutora. E aí, só para continuar essa fonte aqui do Piano citando o Labeão, vai falar que vai estar dentro da compra e venda, da locação, da sociedade, né? Então, a meu ver aqui, essa ideia do sinalagma tem a ver com esses elementos que vão identificar o contrato, né? Ou seja, isso está aqui, né? Que o sinalagma vai identificar o contrato, né? Agora, o que seria esse sinalagma tem a ver com todos esses outros elementos contratuais. Então, ele é um elemento, ele não é o consenso, mas ele é como o consenso e como a convêncio, o elemento que vai ser um elemento que vai ser possível identificar o sinalagma, ou o contrato, desculpa. Então, se para Labeão a gente tem no consenso o elemento central, e para sextupédio a convêncio, a gente pode ter o sinalagma como esse, não tem uma resposta aqui, né? Não, quem tem razão é Labeão, né? Isso a romanística tentou fazer durante muito tempo. Não, é Labeão que tem razão, ou Sextupédio que tem razão. Isso nem os compiladores justinianenses fizeram isso, porque senão eles tinham tirado o texto de um ou deles. Eles deixaram todos os textos porque não é para atrapalhar a nossa vida, porque eles não tinham, né? Não tinha como tirar uma definição aqui, né? Então, a busca de usar esse reconhecimento do sinalagma é o sinalagma como, a meu ver, né, como o elemento que vai identificar o contrato, né? Então, e aí a gente pode enxergar, né, um pouco de tudo isso, se a gente quiser, né? Na identificação dos contratos inominados, dos contratos atípicos, é fundamental a ideia do que a gente tem, que Gaio vai chamar dos contratos reais. Por quê? Porque nos contratos reais, a gente vai ter como elemento formador do contrato a entrega de uma coisa, e que vai
necessariamente formando o contrato ali, a outra parte passa a ter uma obrigação, né? Ou passa a ter um dever. E o sinalagma tem a ver com isso também, essa ideia não de ter prestação e contraprestação, mas de que se tem de se contraprestar porque já houve uma prestação. Então, está tudo ligado, mas não dessa forma de chamar o sinalagma de bilateralidade ou de onerosidade. Dá para entender porque a manualística faz isso, né? Se a gente fazer essa reconstrução. Né? Mas ela não é só isso, nem só a bilateralidade, nem só a onerosidade. Perfeito, muito obrigado, professor Alessandro. Excelente, excelente. Eu estou bem acompanhado, né, na minha indignação de alguma redução, mas que nós compreendemos que a fins de manual, claro, mas que realmente existe muita coisa por trás e a função do sinalagma como índice de tipificação mesmo. Muito bom, muito obrigado. Obrigado, você, Marcelo. Não, e olha, o que o Marcelo falou é verdade também. O que eles falam que os gregos entendiam, né, porque os romanos também eles vão entender de outra forma. Eles vão... Aí, a meu ver, deixa eu até ver de quem que é esse artigo aqui do... Cadê? Do Peloso. Sim. O que acontece? Os gregos não vão definir sinalagma em lugar nenhum, e a gente vai ter que trabalhar com isso. Mas, para eles, é um elemento importante para os contratos. Só que, se os romanos têm menos característica de estruturar dogmaticamente, para usar uma terminologia moderna, essas figuras, os gregos menos ainda. Então, os romanos já tinham essa tendência, que a nossa é maior ainda, de tentar encaixar, a nossa agora que eu digo é pandectística, né? De tentar encaixar as coisas em uma caixinha. E foi o que os romanos fizeram com o sinalagma também. Mesmo eles não tendo definição clara e tudo mais, mas eles fizeram isso. Por isso, é exatamente isso. O que era o sinalagma dos gregos também vai acabar adquirindo outras feições aqui para os romanos, porque eles vão tentar enquadrar aqui, mesmo que seja um enquadramento, né, não lá muito hermético. Eles deixarem em grego, né, nas fontes, é notável. Eles gostavam, né, também, mas é notável que eles precisam explicar menos. O professor Alessandro, essa observação aqui do professor Marcelo no chat aqui, eu achei também espetacular. Exato. E assim, às vezes é o minimalismo que resolve. A palavra proporção empregada pelo professor Marcelo me chama muito a atenção, porque sempre foi uma ideia que esteve presente para mim ao tentar entender melhor o que seja o sinalagma, né? Eu gostei muito da observação dele, um parágrafozinho curto aqui no chat, mas a palavra, o núcleo é a proporção, não é a mera bilateralidade, não é, né, quer dizer, tem algum elemento de conexão aqui que é interessante, e no nível da eficácia, se formos ser aqui junquerianos, aliás, os junquerianos e tomasetianos sempre juntos, né, no plano da eficácia, realmente é que nós vamos encontrar a mais perfeita manifestação disso. Mas estou monopolizando, hein? Não, viu, Venceslau? Sua pergunta da causa foi excelente, eu só brinquei com você, me deu a abertura aqui. Sem dúvida é o tema totalmente ligado aqui para o debate. Mas é isso, obrigado. Eu até fiquei em dúvida se tinha lido a tese certa, né? Porque eu lembro, assim, de ler sobre essa questão da causa, né? Aí o professor discutia causa próxima, causa futura. Ali acho que no segundo capítulo, né, professor? Isso, acho que é isso mesmo. No final do segundo capítulo. Eu vou passar para o nosso... Eu sempre fujo, mas aí não tem como, né? Pois é. Vou passar aqui para o nosso professor Marcelo Picchioli, né, o nosso youtuber, nosso agente aí nas redes sociais, para que ele faça as perguntas dele também. Mas o professor Marcelo tem um canal muito bem estabelecido no YouTube e mais de 12 mil seguidores. Inclusive, a gente vai aproveitar para postar a sua aula depois por lá, professor. Mas, professor Marcelo, por favor, fique 15 mil, olha aí.
Se o professor Alessandro topar, a gente posta sim. Eu vos confesso que essa passagem do Canaris no comecinho da aula me chamou muita atenção. E o professor Alessandro até... Aliás, professor, muito boa aula. Há muito tempo eu não vi uma aula tão boa. Nossa, que delícia, assim, no feriado, lidar com alguém que realmente domina um assunto. E não é bajulação fria, não. Realmente é muito boa, gostei demais. Mas essa questão do Canaris me chamou a atenção. Eu queria que o professor, se possível, claro, aprofundasse esse assunto, que é de bastidor, é verdade. Mas me chama a atenção, porque o próprio professor Alessandro reconheceu que o Canaris também era um grande romanista, de algum modo, né? Mas olha, todo romanista que eu conheci é meio que apaixonado por direito romano também. E vislumbra ali certa... é, um arranjo histórico que não pode ser menoscabado. Se possível, professor, caso seja, caso, claro, seja possível, se você puder aprofundar isso e até mostrar onde o Canaris eventualmente expressou essa opinião de maneira formal, seria interessante. Alguém no chat até comentou algo assim, se não me engano. Obrigado, professor Marcelo. Não, fico muito feliz mesmo. Não, eu fico à disposição mesmo, fico muito feliz. Do professor, eu sou um fã enorme do professor Canaris. Eu fiquei em Munique de 2002 a 2008, né? Todas as aulas com o professor Canaris. Foi bem o período da aposentadoria do professor Canaris, né? Ele se aposentou em 2006, se não me engano, já não me lembro mais. Ele deu algumas aulas ainda depois, como professor emérito, mas o professor Canaris foi o professor mais brilhante que eu vi em sala de aula, né? Ele fazia o curso do Methodenlehre, né? Que ele atualizou do Larens, no Audimax da Universidade de Munique, para mais de 1000 lugares. A gente tinha que chegar 10, 15 minutos antes para ficar com o lugar sentado, senão ficava lotado, né? Esse curso eu assisti com a filha dele, inclusive, que era estudante na época ainda. Então, ele tinha marcou muito, tanto esse curso como uma outra disciplina que eu assisti, mas era títulos de crédito, que, aliás, o manual dele de títulos de crédito é brilhante. Aí era dificílimo, tinha 25 alunos só, e era fantástico, né? Então, toda a parte teórica dos títulos de crédito, ele explicava, ele tinha um tom, né, didático impressionante, e um brilhantismo notável. Mas ele tinha uma certa implicância com o direito romano, não era uma implicância, eu diria. A gente faz de maneira provocadora, mas eu acho que tem até, eu vou procurar, tem os comentários dele da Schuldrechtsmodernisierung, talvez lá tenha alguma frase sobre o direito romano, mas o que eu preciso dizer, não era num sentido de menosprezar o direito romano, né, ou de negar a importância do direito romano, era de entender que era o momento do direito. Aí eu vou fazer depois uma visão crítica disso, minha, do direito alemão, do direito contemporâneo, se libertar da estrutura romanística, que, segundo ele, não era, né, mais adequada, ou que a gente poderia ter outra modernização. Um exemplo que a gente tinha lá era, e que mudou na modernização de direitos e obrigações do direito alemão, foi da evicção na compra e venda. Toda a estrutura do que era a evicção no direito romano é vista agora lá no direito alemão de uma forma não baseada como um vício como o outro e dentro da estrutura lá. Então era entender que o direito romano não era, na visão dele, moderno, né? Não está errado, né? O direito romano moderno não é mesmo, mas então ele tinha essa questão quase que não diria política, mas dessa visão mais moderna para isso, né? E aí dessa forma, mas ele conhecia o direito romano, né? Nós tínhamos no Instituto, já falecido também, o professor Dita Médicos, né, que era civilista, mas tinha iniciado, né, no direito romano.
A gente fez vários seminários com os dois juntos, né? O Médicos era do Instituto de Direito Romano em Munique, né? Então a gente trabalhava juntos, né? Mesmo depois dele aposentado, ele ia sempre em toda semana para lá, na verdade, né? E também tem, né? Essa ligação e assim, talvez também isso venha da própria característica de como a gente tem a estrutura universitária alemã, né? Na Alemanha, todo professor, não importa que área seja, ele é professor ou de direito também. Por exemplo, direito romano, ele tem que ser professor ou de direito penal, ou de direito público, ou de direito privado, ou de direito civil, né? E o direito romano, obviamente, né, a grande maioria, eles são professores de direito civil também, né? A gente tem pouquíssimos casos, tinha um caso de juntar com direito público, né? E aí, né, acaba tendo essa, né, a gente fazia direito civil também no nosso Instituto de Direito Romano, né, mas é claro, não do jeito que o de direito os civilistas faziam, ou como o Canaris fazia. Então, foi um momento, talvez, também na Alemanha, começo dos anos 2000, né, de deixado um pouco de lado o direito romano, né, de diminuir essa questão. Nunca parei para pensar exatamente isso, mas realmente foi um momento em que as universidades meio que se enxugaram, né, e para focar nos seus pilares, né, civil, penal e público, né, nessa divisão alemã. E talvez por isso também foi essa concentração. Mas não era nenhuma coisa pessoal e nem falta de conhecimento do professor Canaris, obviamente, né, que era fantástico mesmo. Eu ouvi agora, eu sou super fã do Médicos. O Médicos era fantástico. Ah, Marcelo, esse manual, a gente brincava, não é o manual base de títulos e créditos do professor Canaris, do direito alemão. Sempre, ele não fica, quase sempre ele é posição minoritária sobre títulos e créditos, mas o manual é fantástico. É da mesma coleção da Beck, que tem o de direito civil do Larens, que ele atualizou, né? Agora, o Médicos eu sou fã, assim, incontestável. A didática dele, os manuais são fantásticos, tem uma profundidade enorme, mas continua sendo muito didático. E ele em seminários era também, assim, era um deleite mesmo, assim. Ele teve uma importância enorme na formação dos juristas alemães na segunda metade do século XX, né? Então, ele fez até a livre docência dele, a habilitação, em direito romano, depois que ele foi para o direito civil. Uma das coisas boas das jornadas foi, acho que na penúltima jornada de direito civil, o professor Detlef Libes, né, ele veio falar na abertura, e aí eu pude tomar um café com o professor Detlef Libes, graças a um amigo nosso em comum, o professor Atalá Corrêa. E aí a gente comentou rapidamente sobre essa disputa, né, entre romanistas e germanistas, mas eu tenho a impressão de que na Alemanha hoje há um predomínio dos romanistas no direito civil, né? Pelo menos é a percepção que eu tenho. Acho que tem o professor Zimmermann, o professor Jan Peter Schmidt, né? Aquela turma ali do Max Planck de Hamburgo, de direito privado, é uma turma que tem um grande interesse pelo direito romano, né? Atua no direito romano, e eu acho que o direito romano ele é mais cosmopolita, né? Ele permite criar uma referência comum, né? E os romanistas eles acabam engendrando esse diálogo, né, com os colegas de outros países, e é algo que a gente perdeu, né, aqui no Brasil em grande medida, agora que a gente está vendo vamos dizer, um renascimento do direito romano no Brasil, né, com a recriação de cátedras de direito romano, né? A gente tem um caso lá da Federal da Bahia, né, o professor Técio recriou a disciplina, aqui em Pernambuco também, a gente propôs a recriação, uma proposta conjunta minha do professor Silvano, aqui na nossa universidade, lá na Federal também. Sim, o pessoal
É verdade, o pessoal da história do direito contribuiu para isso. É verdade. Sem querer fazer fofoca acadêmica, mas a gente tem mesmo essas, mesmo na Alemanha, né? O Libs é fantástico e simpaticíssimo. Foi catedrático em Freiburg muitos anos. A gente tem assim, então, vamos primeiro para o lado, a questão objetiva, né? Os germanistas, os historiadores do direito na Alemanha, ficaram com o Max Planck de Frankfurt. O Max Planck de Frankfurt, que tem um poderio enorme, na verdade, tem grandes amigos, aliás, lá. Um dos diretores, o professor Thomas Duve, foi professor, inclusive, na Argentina, e criou toda uma linha de pesquisa ali de história do direito da América Latina, né? Mas de uma forma bastante isolada, né? E aí é isso, né? Dessa contribuição ali para essa separação, né? E aí, eu vou rapidamente, sem querer ficar contando também a história da carochinha, mas quando foi formado o Max Planck de Frankfurt para história do direito, não estava claro ainda que ele seria só de história do direito e não de direito romano. E a primeira pessoa que foi convidada para ser o diretor de lá, né, e que teria mudado essa história, foi um dos meus mestres, que é o professor Dieter Neuer, que foi catedrático em Munique durante muito tempo. Ele não quis ir para Frankfurt, na verdade. Tentaram levá-lo durante um bom tempo, ofereceram mundos e fundos, mas ele, nascido em Munique, sempre quis continuar ali. E era um período em que, na universidade, ele tinha uma posição muito forte. Na verdade, era ele, o professor Canaris, o professor Roxin, o professor Badura, e isso tenho mesmo, isso eu posso te mandar, Marcelo. O Hitler odiava o direito romano. Graças a Deus, né? Hoje em dia a gente pode falar isso, mas ele tinha essa... Bom, isso é até uma bobagem de todos os absurdos, né, daquele período, mas o entendimento de que o direito romano não era germânico, né, então não era alemão, então tinha que se extirpar tudo que era direito romano. Eu acho fantástico, né, que não só os nazistas, como os neonazistas usavam, por exemplo, né, essas letras que a gente costumamente chama de gótica aqui, né, fractua, que tem origem francesa. Então, era uma ignorância enorme. De qualquer forma, né, ele tinha mesmo, tem frases mesmo, e uma dos projetos era reformar todo o direito civil para o BGB, para uma forma, sabe-se lá Deus como, de direito germânico, né? E com isso, eles chegaram a revogar parte do BGB, né, os primeiros artigos, mas não deu tempo, né, de estragar mais e voltou, né, para a formação anterior. Só para ilustrar essa história do Max Planck, o professor Neuer não foi para o Max Planck, e a justificativa oficial foi que para o direito romano e história do direito antigo, a gente tinha Munique, né, que era o Leopold Wenger Institute, e que e aí quem foi para o Max Planck foi o Dieter Simon, e que fez Justiniano para frente, né, que era ele era um bizantinista, né, então acabou fazendo essa divisão. Então, a Frankfurt não tem nada, né, de direito romano, então a biblioteca é mínima de direito romano, né, é de história do direito mesmo, europeu e alemão. Para compensar, eles têm tudo depois disso. E o Max Planck de Hamburgo acabou assumindo isso, de certa forma, apesar de que eles também não fazem direito romano, né? O Zimmermann tem uma carreira fantástica e muito peculiar, né? Ele foi professor de direito romano, mas é um Max Planck de direito privado e direito internacional. E o diretor, há muitos anos, é professor originariamente de direito romano, né? Mas com uma visão também, né, peculiar do direito romano, né? Então, acabou que tendo né, tem o de direito privado com essa feição de direito romano, né, lá em Hamburgo, e o de Frankfurt ficou dessa forma. O que a gente
sempre talvez lamentava com o professor Neur é que ninguém imaginava o que ia acontecer depois. A Max Planck Gesellschaft é riquíssima, né? Então eles têm verbas praticamente infinitas e as universidades foram ficando com menos possibilidades disso. Então, né, o nosso instituto em Munique, que é dentro da universidade, que é da universidade, tem menos poder, né, de pesquisa, né, econômico mesmo do que o que se tem em Frankfurt, ou dentro de um Max Planck. Né? E aí, a parte de fofoca, mas eu não vou fazer grandes coisas, mas o professor Liebes, por exemplo, vem de Göttingen. Né? Göttingen é a linha do Viaker, né? Que não era lá a nossa linha, com o professor Liebes a gente nunca teve problema nenhum, sempre teve bons relacionamentos, mas tem essas castas dentro também, né? Então, Munique de um jeito, Göttingen era de outro, né? O Munique, a gente era da escola do Kunkel, né? Então, o Kunkel, e aí tem até algum tipo de ligação, né, com o que o Marcelo colocou do próprio nazismo, né? O Kunkel sempre foi um bastião contra o nazismo, né? Então, teve várias considerações. Até preciso fazer essa observação, é difícil fazer isso, mas já que a gente veio nesse tema, o professor Canaris era sobrinho do Almirante Canaris, que teve uma importância enorme, né, de rebelião contra o nazismo, né? Então, ele mesmo me contou essa história, e aí é engraçado, porque quando ele me falou, ele falou assim, quando a gente vem de uma família famosa, né, porque assim, na nossa cabeça famoso é ele, né, porque né, a grandiosidade dele, né, mas ele sempre teve essa visão do que ele era sobrinho do Almirante Canaris. Tem aquele filme Operação Valquíria, né, sobre esse episódio aí, liderado pelo Almirante Canaris, inclusive numa versão com Tom Cruise, né, fazendo o papel do Almirante Canaris. Professor Alessandro Hirata, eu vou fazer uma última consideração para ouvir o senhor. Eu penso que o direito civil, por um bom tempo aqui no Brasil, viveu uma fase de empobrecimento em relação às categorias. E aí eu vejo várias tendências no sentido de simplificar o direito civil. A gente precisa eliminar categorias que são muito antigas, não tem mais serventia, como, por exemplo, a culpa. Não faz sentido a gente falar em culpa no direito contratual, né? Vamos falar só de responsabilidade objetiva, não vamos mais falar de responsabilidade contratual e extracontratual, né? Vamos simplificar. E eu acho esse empobrecimento categorial muito, muito ruim. Eu acho até a forma como eu qualifico já entrega, né, o meu posicionamento em relação a isso. E acho que há uma preocupação antiga dos civilistas, né, de fazer essas diferenciações, de estabelecer categorias específicas por causa da complexidade, da riqueza da realidade, né? A gente precisa fazer esse tipo de diferenciação. E a sua tese, ela vai na contramão, né, disso tudo. Eu acho que ela é representativa desse bom momento atual, né, que a gente tem a retomada, né, desses estudos e dessas preocupações, né, com o direito civil raiz, né, o direito civil de verdade, né, o direito civil contemporâneo, direito romano contemporâneo também. E a Universidade de São Paulo, ela nos oferece excelentes referências, né? O senhor é uma delas, mas a gente tem também o professor Elcio França, né? O professor Bernardo Queiroz. A gente só tem a agradecer. Eu vou passar para o professor Roberto Paulino, né, nosso colega aqui da UFPE, que também gostaria de falar alguma coisa, e depois eu devolvo a palavra ao senhor. Professor Roberto Paulino, por favor. Boa tarde, quero cumprimentar a todos e dizer, professor, primeiro que me penitencio pelo meu ingresso tardio. Algumas obrigações profissionais me impediram de ouvir sua fala na íntegra, mas quero só registrar de forma muito breve que gostei muito do que ouvi, que não esperava nada diferente, já conhecendo os seus trabalhos.
e dizer da nossa imensa alegria de tê-lo aqui conosco. Acho que foi o professor Marcel que disse que se tivesse a oportunidade de assistir um debate desses por mês, ele abria mão de uma turma na universidade, né? Pois aqui a gente se reúne de 15 em 15 dias sob a batuta do professor Venceslau, e eu espero que nós tenhamos a oportunidade de tê-lo conosco em outras oportunidades, em outros momentos, e os professores que vieram hoje também pela primeira vez. Então, sintam-se acolhidos, integrados, e reitero que para nós é uma grande satisfação, uma honra, a possibilidade de tê-los aqui conosco, de ouvi-los sempre que possível e de fomentar esse debate de um direito civil, como disse o professor Venceslau, que se preocupa com as categorias, que se preocupa com o direito civil tradicional e com os debates que sempre foram relevantes para o nosso campo de estudo, e esse renascimento do direito civil brasileiro contemporâneo, como se queira, é algo que nos deixa muito felizes. Então, muito obrigado, professor. Quero encerrar aqui dizendo a minha gratidão, da felicidade de tê-lo conosco e dizendo que vem outras vezes, porque será sempre um grande prazer. O professor Venceslau me corrigiu aqui dizendo que é mensal, mas é um encontro mensal que vale por encontros quinzenais. Eu garanto a todos. Muito obrigado. Então, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz mesmo de poder participar e de comungar essas ideias. É exatamente isso, Venceslau, Roberto, porque se criou, né, um ódio ao direito civil, meu Deus do céu, né, ou pelo menos ao direito civil como a gente entende, né? Eu acho que Venceslau você identificou exatamente o que, a meu ver, é a questão principal. Não é fácil mesmo fazer direito civil, né? Estudar o direito civil, pesquisar o direito civil, né? Como sempre foi pesquisado, que obviamente a gente se atualiza, tem a necessidade dessa evolução, né? Mas a evolução não é simplesmente a gente rasgar o que foi feito até agora, né? E começar a dizer, né, que não serve para nada, né? Então, realmente, fico muito feliz da gente ter essas iniciativas que a gente possa, né, retomar, né? Eu falo sempre dos pandectistas, muitas vezes criticamente, mas o trabalho que eles fizeram é brilhante, assim, o que a gente só está aqui, nosso direito civil só existe por causa desses pandectistas alemães do século XIX, que fizeram um trabalho de dogmática jurídica, né, extremamente refinado, extremamente brilhante e de uma complexidade enorme. Não adianta, eu sempre acabo fazendo esse tipo de crítica, mas nunca ninguém falou que o direito constitucional não se aplicava, né, ou que princípios constitucionais não se aplicavam no direito civil, né, essa história de direito civil constitucional, sob tutela da ordem constitucional, sabe lá Deus o quê. Assim, é óbvio, né, ninguém nunca falou que o Código Civil estava acima da Constituição, né, a ideia é que parece que a gente, né, eu já sofri muitas críticas disso, né, de falar assim, não, mas como assim, né, o direito civil, ninguém falou nada disso, né, que princípios constitucionais não se aplicam ao direito civil, é óbvio que sim, assim como para todo o direito, né, mas achar que a gente pode jogar fora o direito civil e trabalhar só com isso que é o problema, né, então, falamos diversas vezes hoje, né, de segurança jurídica, que é um tema que me preocupa e sempre me agrada muito, né? Durante muito tempo, segurança jurídica era, né, um termo quase que pejorativo, né? Que as pessoas achavam que era um sinônimo de autoritarismo ou sei lá eu o quê. Assim, qualquer sistema que, para funcionar minimamente, a gente precisa de segurança jurídica, né? A gente precisa de categorias, né? Não à toa, né, que isso foi desenvolvido. Então, fico muito feliz mesmo. Muito feliz mesmo. Estou vendo agora o professor Gustavo Racal, fiquei lembrando, a última vez que eu vi o professor Gustavo foi na defesa de doutorado dele. Então, faz muito tempo também, muito feliz. Inclusive, o professor Gustavo quer fazer uma pergunta. Professor Gustavo Racal, fique à vontade. Boa tarde a todos os colegas e, em especial, ao nosso conferencista, né, o professor Alessandro Hirata, quem eu admiro de longa data, desde o tempo em que
residia no interior do Rio Grande do Sul, já estava sempre tentando acompanhar tudo que tomava conhecimento por seus escritos e dizer que, embora no dia eu estivesse na universidade, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, prestando um concurso para professor de civil, o senhor estava prestando a defesa da tese para titularidade e eu, infelizmente, não pude acompanhá-lo. Mas já sabia que os louros da vitória viriam pela competência que lhe precede. E rever amigos e professores aqui que eu já, em razão do grupo, passei a tomar conhecimento, como o professor Roberto Paulino, professora Daniela, que eu acabei conhecendo nas jornadas. Então, o motivo do meu interesse em fazer uma pergunta é pela também versatilidade do professor como romanista que é e como civilista que é. Eu tenho uma questão que me atormenta há algum tempo e que eu preciso ainda enfrentá-la com maior cuidado, mas ouvindo hoje a sua fala me despertou novamente essa dúvida e essa inquietação. Hoje, com toda essa circulação que há no tráfico jurídico, principalmente nesse mundo vamos dizer assim, dos grandes contratos empresariais, nós temos hoje essa globalização e essa circulação de modelos jurídicos, mas que me causam um pouco de espécie quando nós temos, num caso, por exemplo, numa arbitragem ou num contrato estipulado pelas partes, dizendo que esse contrato será regrado pela lei brasileira. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é, na hora de construção dessa minuta contratual, nós termos uma figura típica no direito brasileiro, nós temos uma situação que o ordenamento prevê o seu regramento e nós, simplesmente, as partes suscitam que esse é um contrato atípico que eles resolveram prestar, porque eles deram um nome não de corretagem, mas de assessoria financeira à conclusão de contratos de compra e venda de participações acionárias, né? E aí a pergunta que me vem é essa, se o senhor já fez essa reflexão, que é qual? Qual é o limite que eu tenho dentro da minha autonomia privada de afirmar que um contrato, porque eu não dou o nome de corretagem, por exemplo, mas de assessoria financeira para conclusões de contrato de alienação de participações societárias, que eu posso dizer que eu não devo analisar as regras do contrato de corretagem, por exemplo, né? E que me permite dizer que essa estrutura, ou sequer analogicamente, eu posso me valer delas. Eu não sei se esse foi alguma vez, embora a tese seja de direito romano, mas até por essa questão da segurança e dos reflexos, o senhor já pensou alguma vez sobre esse jogo do 425 do Código Civil e de nós termos elementos tipificados? Porque aí eu me recordo daquela velha passagem que está no Pontes, mas que é da dogmática alemã, que é o problema de que quando eu vou interpretar um contrato, um negócio jurídico, uma das primeiras condutas que eu tenho como intérprete é analisar se o nome iuris, na verdade, é só um elemento colocado pelas partes, porque o tipo que elas regraram, na verdade, já está concretizado por um tipo legal definido. Então, gostaria só de saber se já houve alguma reflexão. Eu não estou aqui fazendo consulta de caso algum, mas é em razão de casos que eu ainda quero fazer uma pesquisa em saber qual é o limite que eu tenho, em síntese, de dizer que eu não aplicarei um tipo definido na lei para dizer que eu estou construindo um modelo atípico de negócio, né? Fantástico, Gustavo. Bom, primeiro, eu não podia falar isso antes, apesar de estar gravando. Queria muito que você tivesse tornado meu colega aqui de faculdade. Todo mundo que é próximo aqui sabe disso. Obrigado, nossa. E marcaram ainda os concursos na mesma época, foi terrível. Bom, mas você é muito maior do que isso. Agora, essa questão sempre me incomodou também. Eu não trato na tese, mas eu sempre pensei nisso, porque no mínimo,
uma má interpretação, né? É, no mínimo, um erro, né? É ruim, né? Tecnicamente. Né? Por quê? Né? O que a gente tem? Se o contrato é típico, né, ele já está lá com todas as características, e aí entra muito de encontro com a tese, né? Porque o que eu defendo é que essa tipicidade ela vem para facilitar o nosso pensamento, né, ou a aplicação do próprio direito, né? Isso, né, vem sendo consolidado com o tempo, e por isso que se formaram aquelas, né, características dos contratos típicos. E aí, se a gente pega, se as partes fazem um contrato que é, na verdade, aquele contrato, chamam de outra coisa, né? E falam que vão aplicar a lei brasileira, porque tem essa também, né? E aí, bom, eu entendo que tem uma atecnicidade grande em chamar de colocar um outro nome num contrato que já existe, né? Que já é típico. Né? Como existe a possibilidade de se fazer do conteúdo de não ter, de ser direito dispositivo, né? Em outras palavras, as partes poderem fazer, né, dentro das limitações corriqueiras, precisaria pensar realmente nessas limitações da própria autonomia da vontade, do 425, com certeza. Agora, tecnicamente, é de fato ruim, né? Eu não consigo pensar de outra forma. Né? Ele teria, né, de se usar do contrato típico e de criar outras, né, cláusulas, ou, né, mas não mudando o nome de um contrato que já existe. Né? Não dá para ele querer chamar de um outro nome um contrato que já existe com uma outra característica. Né? Os romanos têm algumas fontes que são muito interessantes, algumas delas eu trato, que eles têm na dúvida de se enquadrar, essa é uma locaço conductio mesmo, ou é um contrato atípico? Esse é uma compra e venda mesmo, é um contrato atípico? Porque ele vai tentar encaixar no atípico, mas se ele consegue encaixar, ele vai querer encaixar, porque é o mais fácil. Né? Então, a gente vai ter esses casos que são limítrofes, no sentido de que, olha, bom, as partes já mudaram tanto o contrato, que não é mais o contrato de corretagem que a gente tem na lei. Né? Mas teria de se, né, pensar aqui exato, né, desses elementos categoriais, e aquela questão do que a gente volta, o que a gente precisa para definir o que é o contrato. Assim como pode haver o fenômeno contrário, né? As partes se enquadrarem como um contrato típico, sim, como, não na verdade, é atípico. Por exemplo, tem um caso do Airbnb, né, que a empresa quis enquadrar como contrato de locação por temporada, né, para defender a posição dela perante o STJ, e a mim me parece que não é uma situação típica de locação por temporada. Eu sei que, se abrir a discussão aqui, a gente vai tocar fogo no parquinho, mas pode acontecer também um fenômeno inverso. A locação também, né? Então, fica difícil também quando não se ajuda. Né? Essa é uma inquietação que eu já tenho agora há algum tempo, mas que eu preciso sentar para estudar mesmo e refletir muito qual é a regra e qual é o limite. Porque hoje eu vejo que, com tudo isso que o professor Venceslau falou agora sobre essa incultura no direito civil, né? Porque o direito civil impõe, sobre a minha modesta perspectiva, alguém que domina conceitos jurídicos fundamentais. Um civilista sem conceitos jurídicos fundamentais não é civilista. Ele pode ser um especialista sobre um determinado tema. Agora, onde ele tenta fugir dessa necessidade de compreender um alicerce fundamental, ele não. Esse é o material do civilista, né? E hoje, com toda essa circulação de modelos jurídicos, e aí entram outros fenômenos, né, vamos dizer, acadêmicos também, né, que as pessoas acabam sem saber o direito brasileiro, vão estudar, por exemplo, nos Estados Unidos, ficam 6 meses, aí elas não sabem nem o direito americano, nem o brasileiro, trazem tudo de lá para cá, com outros nomes, e saem a repetir. Né? Então, nós vamos ter que ainda fazer vários trabalhos de teses mostrando, olha, isso não se aplica, ou se aplica é assim. Né? Mas esse tema é um tema que me causa muita espécie, porque com toda essa circulação e algumas modificações, eu começo a ver que daqui a pouco nós vamos romper com um elemento de atipicidade que é essencial
porque nós podemos também trabalhar essas regras, né? Eu vejo como contratos mais abertos, a corretagem, a prestação de serviços, mas pelo menos com um núcleo essencial que esteja ali que o permita identificar e trabalhar. Agora, talvez o agregamento de outras particularidades acabam fazendo com que, numa visão superficial, é mais fácil dizer, esse contrato é atípico, né? Esse contrato é atípico. Eu falo desse de assessoria financeira porque é um fenômeno na jurisprudência já do TJ de São Paulo, né? Se botar no termo de busca, contrato de assessoria financeira, ele automaticamente abre 60 acórdãos. E a discussão que já começa a haver não cabe se aplicar as regras da corretagem, porque a corretagem é para contratos de compra e venda, intermediação de compra e venda imobiliária. Ou seja, é uma restrição que não é do contrato de corretagem. Ele pode ter sido construído e se tornado usual no tráfico por isso. Mas hoje querer afastar só pelo simples fato de que é uma estrutura mais complexa, que deveres secundários ingressam nesse tipo de contrato é que me deixa ainda... Então, eu fiquei com essa reflexão. Eu acho que esse é um tema que talvez já possa ter sido enfrentado por alguém que estudou, que pensou, mas eu ainda não encontrei, né? E é um tema então eu aproveitei o ensejo para lançar essas luzes, porque aqui é um grupo de civilistas e o senhor é uma autoridade aí em todos os aspectos, e até porque escreveu sobre o direito romano, sobre esse tema, e falou desse tema da segurança, eu também vejo, né? Os contratos, a tipicidade, ela te dá uma certa não, mas uma grande segurança, né? Ela não é um malefício, ela é necessária por isso, né? Então, a pergunta foi mais nesse sentido, e agradeço a exposição e espero ver essa tese publicada para poder lê-la e aprender mais um pouco. Obrigado, Gustavo. Imagina. Senhor Venceslau, devolvo-lhe a palavra e agradeço o deferimento da pergunta. O professor Gustavo Raical tem um lugar aqui reservado, um lugar cativo já no nosso grupo. Já é um membro honorário do nosso grupo, junto com o Marcel, junto com a professora Daniela Bonfim. Sempre que quiserem, são sempre muito bem-vindos. Eu digo que a gente tem uma ligação forte, né? Entre Pernambuco e o Rio Grande do Sul. O pernambucano tem muito... É muito parecido com o gaúcho, né? A forma de pensar, assim, a desconfiança também, e a gente acaba se entendendo bem. Mas eu só tenho a agradecer a todos por participarem da reunião nesse feriado, né? Em muitos lugares é feriado, né? Aqui, infelizmente, não é, e que a gente se reuniu para celebrar junto o direito civil, o direito romano, as coisas boas, e uma das coisas boas é poder encontrar, né, gente inteligente, interessada, né, e aprender mais, né, como aprendemos nesta tarde com o professor Alessandro Irata, renovando os nossos agradecimentos, né, ao professor Alessandro Irata, né, e a todos os que participaram da reunião. Vamos entrar em recesso, né, retornamos em agosto, e, inclusive, em agosto, a gente vai realizar um evento aqui em Recife, aproveitando as jornadas de direito notarial e registral. Já tive a confirmação do professor Gustavo Raical, e é isso, né? Agradeço, então, a todos, né? E muito boa tarde, minha gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Um abraço.